Brother, Jesus morreu por causa de um filho. E esse filho chama eu e você. Jesus não morreu por causa da maldade. Jesus não morreu por causa da vergonha. Jesus morreu para resgatar aquilo que era vida, aquilo que era honra, aquilo que era nobre. Por isso Jesus morreu. O efeito colateral da cruz, sim, foi perdoar pecados, porque fazia parte do processo. Esse, aliás, é um dos motivos da razão onde Jesus ele morreu na cruz. Né? Aí os caras falam, não, porque morreu no madeiro, porque no madeiro naquela época só bandido que morria, porque foi uma humilhação aquela cruz, porque a cruz, uns falam que foi crucificado assim, outros falam que foi crucificado assado, mas no fundo, a razão porque ele morreu era simples, para cumprir a lei. Mas não é essa a razão central da cruz. O escândalo da cruz vai além do que perdoar pecados. Porque perdoar pecados pode ser a expressão da misericórdia de Deus. Então, você tem uma dívida com ele, ele vai lá e te perdoa da dívida. Isso é misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus mandou seu único filho, seu unigênito, nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça. Essa é a misericórdia. Mas tenha a vida eterna, essa é a graça. Então a cruz ela não veio só para te limpar a tua ficha. A cruz veio para te revelar uma nova circunstância. A cruz existe para trazer sobre você uma nova realidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Gálatas 5, 1 a 11. A Bíblia diz, você pode acompanhar ou aqui, ou no seu aplicativo, ou na sua Bíblia, mas acompanhe isso, porque é muito importante. Ou a lei ou Cristo, Gálatas 5, 1 a 11. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para que Cristo nos libertou? Para a liberdade. Muitas pessoas, elas foram libertas, mas elas não entendem para onde, para quê. Sabe aquela história que você tem um passarinho na gaiola, e um dia que você tira a gaiola, esse passarinho ele fica voando bem ali ainda. Ele continua no mesmo canto da cozinha. Mas a gaiola não existe mais. E é dessa maneira que nós fomos libertos para a liberdade. Uma coisa é ser liberto da escravidão, amém. Mas agora, imagine que você foi liberto para a liberdade. Existe um mundo, um universo chamado liberdade, e a Bíblia diz assim, ó, taca-lhe pau, Marco. Não, a Bíblia não diz isso. Ah, Marco, velho. Mas a Bíblia diz, existe a liberdade, foi para a liberdade que você foi liberto. Aí muda tudo. Eu não sei se você consegue entender tanto quanto eu essa conotação. Uma coisa é falar, você está liberto, outra coisa é falar para que você está liberto. Mas o texto ele segue dizendo, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixareis circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Olha a lei de novo, a desgraça da lei. Cada vez que você tenta se justificar pela lei, você decai. Aquela fruta que estava na árvore, de repente, você decai da graça. E Paulo ele está entre os Gálatas, e ele olha que os Gálatas eles foram libertos da lei, da escravidão, assim como eu e você, depois do escândalo da graça. Mas de repente, passam alguns dias, eles começam a voltar àquelas práticas. Começam a voltar de novo na cultura. E aí eles falam, não, temos que continuar nos circuncidando. Paulo até falou, tal, a gente entendeu, mas vamos continuar aqui. E Paulo fala, brother, se você quer se circuncidar, então cumpra a lei e completa de novo. Lembra que eu falei que nós não podemos ser uma igreja que ora vai para a lei, ora vai para a graça? E Paulo está dizendo, cara, é lei, então beleza, então vai lei. Só que a Bíblia diz que cuide para não vos submeter novamente ao jugo de escravidão. Eu e você na caminhada, todos os dias nós temos duas opções. Uma é viver para o propósito, outra é caminhar de volta num jugo de escravidão. Sabe por quê? Porque o povo
eu e você, nós preferimos a certeza da escravidão do que a incerteza da liberdade. Sabe o povo no deserto, quando eles estão ali, de repente eles começam, cara, que saudade do Egito, lá pelo menos tinha cebola, lá pelo menos tinha tudo que a gente precisava. Mas cara, lá você estava preso, lá você não podia fazer o que você tanto gosta de fazer. Não, mas eu preferia lá, porque lá a gente sabia para onde a gente estava indo. E ali eles estão no deserto, caminhando em fé, e é assim que nós funcionamos. Muitas vezes nós preferimos a incerteza do deserto, a certeza da escravidão, do que a incerteza da fé, onde nós temos um universo de liberdade, não sabemos muito bem como caminhar, porque é necessário fé, e aí nós retrocedemos. Vós corrieis bens. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E aqui começou a palavra-chave. Quem que impediu vocês de continuar nessa pegada da verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de lei azeda toda a marmita. Um pouco de lei fermenta toda a graça. E para mim e para você é difícil de a gente tirar o tempero da lei, porque a lei é mais fácil. A lei eu não preciso crer. A lei eu só preciso cala a boca e faz, cala a boca e faz, cala a boca e vai para a igreja, cala a boca e vai para a igreja. Não sei se você cresceu assim, mas eu cresci assim. Cala a boca e toca o piano. Cala a boca e dá o testemunho lá. Mas pai, eu não quero. Vai dar o testemunho lá. Eu lembro que com 12 anos foi a primeira pregação que eu fiz. Eu nem lembro se eu queria fazer aquela pregação. Eu só lembro que um dia eu fui lá e preguei. Por quê? Cala a boca e faz. A lei é mais fácil. A lei não te faz você pensar. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for. De quem que ele está falando aqui? Aquele que vos perturba. Ele estava falando aqui de um pastor, de um líder de hub, que ele estava falando de um pai, que ele estava falando de alguém, de uma pessoa. Aquele que vos perturba, seja quem for, ele sofrerá condenação. Por quê? Porque eles estavam persuadindo a voltar para a lei. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, se eu ainda prego a lei, por que continua sendo perseguido? É óbvio que ele não estava pregando a lei. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Eu confesso que eu primeiro fiz a mensagem escândalo da cruz para descobrir que era uma terminologia bíblica, que estava numa das versões da Bíblia, o escândalo da cruz, nem sabia que existia isso. Mas aqui Paulo está dizendo assim, existe um escândalo da cruz, e cada vez que você volta para a graça, você aniquila a cruz. Você volta para a lei, você aniquila, faz de conta que a cruz não existiu. E aí eu olhei e falei, nossa, qualquer semelhança é uma mera coincidência com os dias que a gente vive hoje. Se eu te perguntar, o que representa a cruz para você hoje? Se alguém chega na rua e fala, o que é cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Você precisa ter a resposta. Nós temos uma resposta. Uma resposta não é suficiente, porque você tem uma, ele tem outra, ele tem outra, ele tem outra. Mas existe a resposta. Sabe aquela resposta? A resposta? Que o resto é tudo também, mas existe uma centralidade. E essa centralidade é um escândalo para mim e para você. Que centralidade é essa? Alguém se arrisca? Nós sabemos que a cruz hoje representa perdão de pecados, representa humilhação, a cruz representa isso, representa aquilo, representa... Mas chegou um ponto que eu me deparei com o escândalo da cruz, com o porquê da cruz. Entenda que pela lei, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior é o nosso risco, a nossa chance de morte. Lá na lei, quanto mais as pessoas chegaram perto de Deus, lembra de Moisés? Que não podia ver a face de Deus, senão o quê? Morria. Quanto mais eu conheço a Deus pela lei, maior é meu risco de morrer. Mas quanto mais eu conheço a Deus pela graça, maior é o meu risco de
viver. Olha o que a graça fez. Ela simplesmente mudou. O que era deixou de ser. O que era não é mais. Por isso nós precisamos adentrar nessa liberdade que Cristo nos chamou. A centralidade da cruz traz a verdade. E a verdade estava oculta e desconhecida. João 18:37 diz: então lhes disse Pilatos, logo, tu és rei? Para quem Pilatos estava falando isso? Para Jesus. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade ouve a minha voz. Sabe por que algumas pessoas ouvem a Deus, outras não ouvem? Porque Deus ele se comunica através da verdade. A linha telefônica, o sinal de Deus é com verdade. E quando ele encontra a verdade em você, ele fala através da verdade. E esse texto ele está dizendo aqui, a fim de dar testemunho da verdade. Por isso Jesus ele veio. Se ele veio a fim de dar um testemunho da verdade, é porque a verdade ainda não tinha sido revelada. E essa é a grande verdade. Por que Jesus foi crucificado? Porque se divulgou entre os judeus, entre os escribas e entre os fariseus, que Jesus era o quê? Era o quê? Filho de Deus. Você já sabia disso? Jesus ele não foi crucificado por nenhum outro motivo, além desse, de que Jesus começou a ser reconhecido por algumas pessoas como Filho de Deus. E esses caras ficaram nervosos, endemoniados. Eles falaram assim, ó, fale que é filho de Moisés, cara, fale que é filho de Abraão. Mas o quê? Falar que é filho de Deus? Crucifica-o. Você consegue acreditar que Jesus foi crucificado porque se divulgou entre a vizinhança que ele era filho de Deus? Esse é o motivo. Essa é a centralidade da cruz. Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que isso representa? Representa tudo. Você sabia que tudo seria diferente se você tivesse outro pai? Você consegue imaginar isso? Aquele que tinha uma vida desgraçada seria muito boa. Aquele que tem uma vida muito boa, talvez com outro pai, seria muito desgraçada, mas tudo seria diferente na sua vida. Se você nascesse filho de um jogador de futebol, tudo seria diferente do que você vive hoje. Se você nascesse filho de um pastor, tudo seria diferente do que você vive hoje. Se você nascesse de um empresário que vive se mudando a cada 3 meses, sabe esses caras que só viajam, cada 2 anos estão em outro país, tudo seria diferente. E aqui começa algo da cruz. A cruz existe para tudo ser diferente. Tudo ser diferente. João 19, 6-8. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Sabe o que a lei diz a seu respeito, ao meu respeito? A lei diz, você não pode ser filho de Deus. Olha isso, cara. É anti-lei, é contra a lei, ele ser filho de Deus, então crucifica ele. Esse é o escândalo da cruz. Mas não para por aí. O dia que caiu essa ficha na minha vida, eu fiquei chapado, eu fiquei aterrorizado. Eu falei, Deus, era isso? Então essa história toda de sangue da cruz, que perdoou os pecados, que venceu as trevas, que os diabos perderam, que não sei o que, é tudo efeito colateral. Mas a real, o verdadeiro é que Jesus, como filho do mundo, filho de Deus, ele veio ao mundo. E por causa dele ser filho de Deus, ele foi perseguido, foi torturado, ele foi esbofeteado. E sabe o que a lei diz para mim e para você hoje? Quando você diz assim, ó, não, eu sou filho de Deus. Quem você está pensando que é?
Não, eu sou santo. Quem está pensando que é? É contra a lei ser filho. E algumas verdades a respeito da cruz. Primeira delas, que a cruz determinou os tempos. Existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da eternidade, que não existe no relógio. É um tempo que não tem fim e não tem começo. E esse é o tempo eterno, mas dentro desse universo existe um tempo chamado Kairos. E você com Cronos, desculpa. E abaixo do Kairos existe um Cronos. E sabe por que existe um Cronos? Por quê? Porque existiu uma cruz. Você consegue imaginar que sem a cruz, Kairos com Cronos seria a mesma coisa? Seria o mesmo tempo? Mas eu fico extasiado. Essa é a tua maior razão, a maior prova contra qualquer ateu, contra qualquer endemoniado que apareceu no teu caminho. Se você quer discutir o Evangelho, pregue sobre uma cruz que está vazia até hoje. Uma cruz que cerrou a história no meio, antes de Cristo, depois de Cristo. Quando eu lembro que 60 bilhões de pessoas já passaram por esse planeta, e somente um deles é lembrado como um antes e um depois na história. Esse é o nosso rei, esse é Jesus. Um dia um primo meu, ele olhou e falou, cara, por mais bundão que Jesus fosse, mas não tem ninguém outro que rachou a história no meio, por isso eu creio em Jesus. Um primo meu, bem doidão. Eu só acredito porque por mais frouxo que Jesus pudesse ser, que andou de burrinho, que não tinha isso, que era filho do carpinteiro, que era não sei o quê, que teoricamente ele não tinha poder. No conceito de poder de hoje, Jesus não tinha poder. Ele não tinha política, ele não era o presidente, ele não tinha partido, ele não tinha posses, ele não tinha grana, ele não tinha. Só que é um cara que está encravado na história. Tanto o passado quanto o futuro sempre vão se encontrar na cruz. Jesus esvaziou-se a si mesmo porque ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Você sabe o que é isso? Aquele dia onde Jesus ele pega toda a sua glória, ele se esvazia do Deus que ele era. Até aquele dia Jesus ele falava, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados. Mas eu te pergunto, por que na cruz ele olha e fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Por que Jesus não perdoou pecados naquele dia? Sabe por quê? Porque Jesus não podia mais perdoar pecados naquela cruz. Ali ele estava como um homem, 100% homem. A face de Deus se voltou. Deus se ocultou de Jesus e ele diz, Senhor meu, Deus meu, por que me desamparaste? A presença de Deus por alguns minutos, alguns instantes, Jesus ficou sem a presença do Pai. E naquela cruz, ele exclamou, está consumado. E sabe por que ele diz, Pai, perdoa-lhes? Porque a relação era do Pai com você e não entre Jesus e você. Aquilo que precisava ser consertado não era entre eu e Jesus, mas era entre eu e alguém que eu posso chamar hoje de pai. Era uma regeneração, um resgate de pai com filho. Por isso Jesus diz, Pai, é com você. É você que precisa receber o filho que está voltando. Segundo, a cruz nos estabeleceu naquilo que é verdadeiro. 1 João 5,20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. E esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Sabe por que você não precisa mais temer heresia, falsos profetas? Você não precisa mais temer nada dessa baboseira toda? Porque enquanto você for verdadeiro, é impossível que alguma mentira ela grude no seu cérebro, no seu ser, na sua cabeça. É como se você fosse um asfalto, e quanto mais quente esse asfalto, menos imposta essa água. Sabe quando a mentira ela quer vir sobre você? E você é tão quente, o sol é verdade, você é esse asfalto quente. E quando vem a mentira ela não empoça, ela não para em você.
Nós só sabemos o que é mentira porque nós fomos feitos nele verdade. Se eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu preciso crer que eu sou a verdade. Você precisa chegar na sua faculdade e falar, brother, eu sou a verdade. Eu chego lá no meu grupo de leitura de livro, e eu falo, brother, eu sou a verdade. Essa semana entramos no assunto de adultério, e aí chegou na minha hora, eu falei, cara, não sei do que vocês estão falando. Não, cara, mas é que você é iluminado. Brother, eu não sou iluminado, eu sou educado. Fui educado em casa. Adultério não é problema com demônios. Adultério é falta de educação, você sabia disso? É como aquela criança que vai no mercado e tudo que ela vê, ela quer. Por que quando ela cresce ela não quer mais? Porque ela foi educada. Mas as crianças que não são educadas, tudo que ela quer, que ela vê, ela quer. Então quando ele é pequeno, ele quer bala. Quando ele é adulto, ele quer a vizinha. Isso é uma falta de educação, você não pode ter isso. E ó, tapinha na cara. Fala, brother, você não pode. Não, mas Deus, porque minha carne, porque não sei o quê. Tua carne, o caramba, falta de pai e mãe na tua vida. Tá aquele pau. Mas eu tive que olhar para aqueles senhores ali, o celular de um deles rodando, mostrando quem que ele estava pegando. Uma tiazinha. E eu falei, brother, isso aí é perda de tempo. Você sabe que você não é feliz com isso. Você sabe que você não pode isso aí. Não, é que você é iluminado, Calvo, você é diferente. Eu falei, não sou diferente. Porque a verdade está em mim. Quando você está na verdade, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você veste, é a verdade. Deus, ele se comunica com você porque ele encontra em você verdade. Deus, ele não se comunica com uma vida de mentira, com uma vida de aparência, com uma vida enganada. Mas você é verdade, diz assim, ó, eu sou verdade. Eu sou verdade. Se Jesus está em você, você é Jesus, você é a verdade. Terceiro, a cruz trouxe para nós a diferença, a capacidade de sermos quem Israel não pôde ser. A lei foi dada para Israel, o povo de Deus. Mas a cruz, ela nos transformou de povos em filhos. Por isso eu e você, nós não somos o povo de Deus. Porque um povo, ele tem senhor, um filho tem um pai. E nós somos uma multidão de filhos, e não povo. Eu não posso olhar para vocês e falar, não, essa cambada aí, essa cambada de crentes, essa cambada aí, servos de Deus, negativo. Israel não conheceu o privilégio de poder se tornar filho de Deus. Israel nunca pôde se remeter a Deus falando pai. Porque até lá era Deus, era Senhor, matava. João 1:11, a Bíblia diz, veio para o que era o seu, mas os seus não os receberam. Alguns não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Sabe o único caminho que você pode se tornar filho de Deus? É através de um poder que você recebe o dia que você crê. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Sabe por que as pessoas não conseguem ser quem elas nasceram para ser? Porque tentam ser filhos sem poder. Esse poder de Deus não significa dunamis, significa exaustia. E esse poder é como você colocar uma pipoca dentro de uma panela e colocar o fogo embaixo. Enquanto não atingir uma temperatura, essa pipoca ela não deixa de ser milho. Mas quando um dia chega essa temperatura, quando você recebe esse poder de Deus, aquilo que você era, você nunca mais é.
você deixa de ser povo e passa a ser filho de Deus. Deus não te trata mais como povo. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, olhe por quê, e não mais povo, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O escândalo da cruz é que você hoje, eu hoje, nós podemos ter o mesmo Espírito do seu Filho. Quem era o Filho lá naquele dia? Jesus. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Sem Jesus, sem a cruz, você nunca poderia ver Deus como um Pai. No máximo como um Senhor, no máximo como um Deus. Mas sabe aquele Pai? O Pai que não olha se você está sujo, se você está descabelado, se você está fedendo, ou se você está lá feito um bolo, né? Já viu criancinha que a mãe veste, parece um bolo de aniversário, de tanta coisa. Deus, ele não se impressiona mais pela tua aparência. Sabe qual que era a relação entre o povo de Israel e Deus? A diferença entre ser povo e filho é que um relacionamento de um povo com um Senhor, o que é sustentado é pelo que eles fazem. Se eles pararem de fazer, eles deixam de ser povo. Eles são rejeitados pelo Senhor. Então aquele escravo que ele precisa fazer, porque enquanto ele faz, ele serve para o Senhor. Mas a diferença entre nós, filhos, é que a relação entre pai e filho é definida por uma experiência que aconteceu entre o pai e o filho, e não mais pelo que o filho faz. Sabe aquele pai que saiu com as menininhas aí, e uma delas emprenhou, e só ele sabe que o filho é dele? É isso que acontece entre eu, você e Deus. O pai, ele sempre vai saber quem que é o filho. O filho talvez nasceu, nunca conheceu o pai, sabe que a mãe, né, fazia alguma coisa aí com rapaziada, mas o pai, ele estava lá. O pai, ele lembra. E assim é eu e você, o dia que você nasceu de Deus, o primeiro a ter a certeza que ele é o pai é ele. Sabe qual que é a certeza de você poder ser filho? É quando você ouvir dele dizendo, filho, vem aqui. E depois você descobre, uau, eu nasci de Deus, eu sou filho dele, ele me chamou de filho. E hoje eu posso olhar para ele e falar, Abba, pai. Filho é o único status que não pode ser apagado da história de ninguém. Olha que profundo isso. Você pode ser um ex-marido, você pode ser um ex-funcionário, você pode ser um ex isso, ex aquilo, mas você nunca, nunca, nunca vai ser um ex-filho. E essa é a certeza do poder da cruz. Que eu creio que aquele que um dia nasceu, não importa mais o que ele faz, por causa da graça, ele é filho até o dia da eternidade. É nisso que a lei não consegue crer. Porque a lei pensa que você pode ser filho enquanto você estiver indo bem. O dia que você, sabe aquela história? Você é filho enquanto você está dentro da casa do pai, trabalhando com o pai, servindo o pai. Mas a lei, a religião, ela não consegue crer que o dia que eu pego minha herança e falo, pai, deixa eu dar uma volta, deixa eu ir lá gastar com meretrizes, deixa eu ir curtir minha vida. A religião, ela pensa que eu deixei de ser filho. Mas a boa nova é que você não deixou de ser filho. A gente vai se surpreender com muita gente que vai estar no céu. Aliás, a minha convicção é que os céus vão estar muito mais cheios do que o inferno. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz para onde? Sabe o que é um caminho apertado? É um caminho que tem muita gente. Não que o caminho é estreito. Um caminho que é largão, tiver muita gente, já vai estar apertado. Um caminho que é desse tamanho, mas com uma pessoa só, é um caminho largo. A religião, ela diz, não, porque vão para o inferno, porque isso, porque a Bíblia diz que larga é a porta e muitos são os que entram por ela, mas eu quero te dizer que muitos são os que entram por ela,
Mas muitos nunca vai ser a maioria. A Bíblia não fala que a maioria vai para o inferno, isso a religião falou para nós. A religião usou isso como uma arma de refém, falando que o mundo todo está indo para o inferno, e não está. Porque o mundo e o inferno não dependem do mundo, dependem do Pai. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos, é todos. Se você faz uma festa de aniversário, convida 100 pessoas e vem 70. Faltaram muitas pessoas ou poucas pessoas? Eu faço uma festa de aniversário, chamo 100 pessoas. 30 não vieram. Faltaram muitas pessoas ou poucas pessoas? Faltaram muitas pessoas. Porque eu fiz festa para 100. 30 foi muito. E é assim que é o céu. Se tiver 10 pessoas no inferno, foi muita pessoa para o inferno. Porque o inferno foi feito para demônios, o céu foi feito para pessoas. A lei da centésima ovelha, ela diz que o aproveitamento é 100%. Deus, ele deseja 100% dos homens salvos. O inferno estaria cheio sim, se um dia a cruz ela não curvasse sobre o caminho da perdição. Mas porque um dia houve uma cruz, nós éramos réus, aí sim a gente era para ir que nem... Era para ir de milhão para o inferno. Sabe aquele desenho que você olha assim, o céu aqui, está o inferno, um monte de gente caindo aqui, ó. Aí meia dúzia passando em cima de uma cruz. Lixo. É um incrédulo. É um lei. Alguém da lei, inspirado na lei, tentando exortar o povo, falando, ó, a maioria vai para o inferno, meia dúzia está andando por cima de uma cruzinha. Eu tenho essa imagem. Foi feito lá pelo Vimalgo, da chamada meia-noite, na década de 90. Lixo. Tomara que ele assista. Porque aquilo ali tirou a esperança de muitos. Aquilo ali fez filhos se sentirem escravos, pensando que é o inferno mesmo, eu não aguento, não consigo ir lá em cima. Quatro, a multidão de filhos servos e a multidão de filhos íntimos. A única coisa que te leva a uma plenitude de filho é você desfrutar da comunhão do Pai. O filho pródigo, ele estava dentro de casa. Enquanto ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha tanta intimidade com o Pai que ele chegou a exigir uma herança que ainda não era dele. Isso só se faz com intimidade. Para quem você não conhece, você não pode pedir uma herança, porque não é tua. Mas ele era tão íntimo que ele falou, Deus, Pai, me dá a herança que me cabe. E ele sai dali e gasta toda aquela herança, e quando ele está no meio dos porcos, está disputando aquela comida. Já deu comida para porco? Pega o lixinho que fica em cima da pia da sua casa, quando estiver bem cheinho assim, 3 dias fermentando, dá uma cheirada. Aquilo ali é comida para porco. Aí ele estava lá com os porcos, e de repente a Bíblia diz que ele cai em si. Sabe por que ele cai em si? Porque ele sabia o Pai, ele conhecia na intimidade o Pai que ele tinha. E por ele conhecer o Pai, ele sabia que o caminho de volta estava aberto, ele podia voltar. Mas algo que me chama a atenção nesse texto, é que a primeira sensação para ele voltar para casa, qual que era? Pai, me recebe como um dos teus servos. Deixa eu morar ali, ó, na casa da senzala, deixa eu morar ali com os teus escravos. Fora da intimidade do Pai, você vai se sentir nada mais do que um servo. O que faz você entender e desfrutar do filho que você é a sua comunhão com o Pai. Aí você pensa, mas o filho de dentro de casa, então ele não era servo, era outro servo. Porque mesmo estando em casa, ele não tinha comunhão com o Pai. E ele chega e fala, Pai, como é que você vai aceitar o cara aí, ó? Zoou o plantão? Ele fala, meu filho, você está trabalhando tanto tempo comigo aqui, cara, você não me conhece, você não me entendeu. Tudo que eu tenho é teu. A ausência de intimidade com Deus faz você ter denigre a sua própria autoimagem, você não se sente nada mais do que um servo de Deus. Aí aquele povo que, Deus, misericórdia, tem misericórdia de nós, Deus. Pai,
mas ele vive como um servo. Como um servo, você precisa respeitar o teu pai. Como filho, você vai saber honrar o seu pai. Nós não respeitamos a Deus. O que nós fazemos é honramos a Deus. Pela lei, eu respeito a Deus. Pela graça, eu sei honrar a Deus. O único caminho, e com isso eu gostaria de terminar. A Bíblia diz que nós fomos constituídos em Cristo, reino e sacerdote. Sabe qual que é a diferença minha e tua com o povo de Israel? Sabe por isso que nós não podemos viver mais a lei? Porque o povo de Israel nunca foi reino e sacerdote. Eles conheceram uma glória que era limitada. Mas eu e você, a Bíblia diz que nós fomos constituídos. E esse é o escândalo da cruz. Nós fomos instituídos reis e sacerdotes. Sabe qual que é a única maneira, o único caminho que alguém consegue ser um rei? Qual que é o único caminho? Alguém sabe? Hereditariedade. Você só vai conseguir ser rei sendo um filho de um rei. Não importa o quanto você tem, não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você fez, nada disso. Você nunca vai conseguir uma coroa pelo que você tem, pelo que você fez. Você só vai conseguir ter uma coroa na sua cabeça quando você for filho de um rei. Sabe aquele filho vagabundo que não fez nada na vida e no final tem uma coroa na cabeça? É isso. Isso é graça. Você não fez nada. Aliás, talvez você foi vaso de desonra. Você saiu, você deu uma curtida, você deu uma pisada. Mesmo assim a coroa é tua. Não pelo que você fez, mas por quem você é. O escândalo da cruz é que trouxe de volta a sua coroa, juntou a sua coroa e te coroou como um filho. Vamos ficar de pé.